Preciso construir ou só fazer a pergunta? Só fazer a pergunta. Só fazer a pergunta. Mas se quiser fazer... Não, um texto claro, mostrando, pelo menos no Novo Testamento, que o uso de imagens é permitido. Por quê? Os textos de culto, deixa eu construir que você disse que eu tenho permissão, pode liberar o tempo. Tá. Mateus 18, Jesus ensina sobre o culto. Ele está ali presente e a igreja tem a autoridade de ligar e desligar. Colossenses, capítulo 3, fala sobre o ambiente de culto. Fala sobre encher o coração com as escrituras e expressar louvores a Deus. Efésios, capítulo 5, fala sobre o ambiente de culto, louvores, salmos e hinos. 1 Coríntios, capítulo 12 a 14, fala sobre ordens no culto, dons espirituais, fala sobre ministérios e não tem nada permitindo o uso de imagens para se ter contato com o Criador. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 11, capítulo 20, são cultos, são reuniões onde a igreja estava cultuando o Senhor, capítulo 13, e não tem nenhum texto base, nem Antigo nem Novo Testamento, para que se faça uso de imagens para se comunicar com aqueles que já partiram dessa vida para outra. Então, me dá um texto claro, Ariel, mostrando que se pode sim se valer de imagens para, com verdade, como vocês testemunham, se conectar com o Criador. Bem, a igreja ela tem autoridade para fazer essas definições, como o senhor bem trouxe em Mateus 18, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, ou para Mateus 16, que quando ele fala para Pedro, que ele tem a chave do reino dos céus, se isso tem um princípio dentro da Escritura. Eu mostrei que várias coisas, Jesus, por exemplo, diz que a lei do divórcio, que existia na lei no Antigo Testamento, foi feita por causa da dureza do coração. Se a gente for lá para Levítico, também como eu trouxe aqui, nessa mudança de Levítico 17 para Deuteronômio 12, Moisés também, em Deuteronômio 4, explica por que não era necessário fazer imagens, e quando uma situação muda, por exemplo, agora as pessoas não podem mais ir até a Arca da Aliança para matar seus animais, ele diz que passa a ser permitido matar um animal fora do ambiente de culto, mesmo que lá em Levítico 17 ele tenha dito que é uma hukat olam, uma regra para sempre. Nós temos em Lucas 10,16, quem vos ouve é a mim que ouve, quem vos rejeita é a mim que rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então a igreja tem autoridade para pegar esses exemplos bíblicos, assim como Jesus fez em Mateus 12, e tirar ensinamentos. Eu vou dar um exemplo de um ensinamento que a igreja tirou da Escritura com esse raciocínio, que não está escrito um mandamento claro para se fazer isso e que o Senhor acredita, que é trocar o sábado pelo domingo. O domingo é um dia santo em que nós nos reunimos, todos os cristãos, com exceção de alguns, né, agora algumas denominações, mas a do Senhor, que é a Assembleia, certo? Uhum. Se reúne também no domingo, né? E não tem um texto no Novo Testamento que diga que agora temos que sair do sábado para o domingo. Uhum. Eu mesmo, várias vezes, imagino que o senhor também já respondeu essa dúvida para pessoas que perguntam, e aí, tem na Bíblia alguma coisa mostrando que agora tem que ser o domingo? Uhum. E a gente tem passagens que mostram o princípio disso aí. Os cristãos já aparecem de alguma forma se reunindo no domingo. Em Atos 15, quando os judeus, os apóstolos e os anciãos se reúnem para debater o que deveria passar adiante, o que nós temos do judaísmo que deve continuar com aqueles pagãos que se convertem para o cristianismo. Porque tinha gente que queria, por exemplo, continuar com a circuncisão. Graças a Deus isso aí já foi resolvido de uma forma bem clara, né? Mas também tinha outras coisas, por exemplo, comer carne de porco, as restrições todas que existem dentro do sábado, inclusive a restrição das imagens. Elas são coisas que são específicas dos judeus. Os outros povos não tinham isso. Em Atos 15, os apóstolos dizem que nós, o Espírito Santo e nós, apóstolos e anciãos, apóstolos e aqueles que foram escolhidos pelos apóstolos para serem seus sucessores, que isso são os anciãos, eles decidem, o Espírito Santo e eles, nada impor da lei de Moisés aos pagãos que não fosse comer lá a carne sacrificada aos ídolos. Que depois em 1 Coríntios 10, São Paulo vai até mudar. Impor quem? Aos pagãos que se convertem ao cristianismo, né? E depois em 1 Coríntios 10 até isso vai mudar também. Ou seja, tudo que era da lei, as luas novas, a proibição das imagens, o sábado, todas essas coisas que eram específicas dos judeus, que eram um germe da lei, chegaram ao seu ápice no Novo Testamento. Então a guarda do sábado, agora nós estamos no domingo, ou seja, a criação não acabou mais no sábado, temos um novo dia, o 8º dia, que é o dia da atividade, o dia da ressurreição. Comer carne de porco não mais, por quê? Porque agora todos os povos são chamados a fazer parte da igreja, não só os judeus, era um símbolo disso. E da mesma forma as imagens. Os judeus, como explica Moisés em Deuteronômio 4, não viam a Deus, mas o verbo se fez carne e vimos a sua glória.
Então agora também esse mandamento que era do judaísmo não aparece em Atos 15 e tudo que é dos judeus que deveria passar adiante precisa aparecer em Atos 15. O senhor conhece a passagem, né, do Concílio de Jerusalém, em que eles estão discutindo isso, né? Depois o Senhor disse que bem-aventurado aquele que vê, que não vê e crê. Jesus diz isso para Tomé, né, depois da ressurreição. Só que usar isso para dizer que a antropologia diz que não precisa mais de nada físico para a gente se conectar com Deus é um salto, e é a antropologia moderna que diz isso, porque a antropologia clássica mostra que nós somos corpo e alma, e o corpo, quando Deus criou lá em Gênesis, ele viu que era bom. Tanto que Jesus deixou nos seus sacramentos sempre um elemento material. Por exemplo, o batismo, ele diz para Nicodemos lá em João 3, que quem não renascer pela água e pelo Espírito não pode fazer parte do reino dos céus. Na instituição da Eucaristia, ele diz que é necessário o pão, partir o pão e depois comungá-lo para fazer parte dessa comunhão com Deus, que é a Santa Ceia, ou a Santa Missa, né, dentro do ambiente católico. Então sempre tem, Tiago diz para ungir com óleo aqueles que são enfermos. Então nós sempre temos nos sacramentos algo material. Jesus Cristo não veio para abolir o que era material, pelo contrário, ele veio para elevar o ser humano a Deus, para que a gente pudesse ser partícipe da sua natureza divina. Então dizer que a gente não pode fazer imagem porque a gente está no momento espiritualista, isso é uma heresia gnóstica, que não reconhece a bondade inerente da matéria no Novo Testamento. Vamos lá então, réplica. Qual o tempo? 3 minutos. Tá, vou tentar começar aqui de trás para frente. Deus não é contra a matéria, concordo, por isso ele fez o corpo humano, mas o corpo humano foi Deus que fez, o homem conforme a sua imagem e semelhança. As imagens que vocês se prostram e adoram são vocês que fazem. Segundo, o sacramento começa assim sendo visto, mas quando você come e bebe, ele se torna invisível, pois ele parte para dentro de você. Mateus capítulo 10, o contexto é o envio dos 12, e Jesus disse naquele momento, quem rejeitar a mensagem de vocês, estará rejeitando a mim. Quem não escutar suas palavras, saiam daquela casa. E no dia do juízo, eles vão se ver comigo. Estou enviando vocês como ovelhas ao meio de lobos. Aqui Jesus está anunciando a perseguição que esses pregadores sofreriam ao serem enviados. Outra coisa que você disse, que o uso de imagem mudou onde? Me mostra a igreja primitiva usando imagens para cultuar. Não precisa interpolar agora. Me mostra... Sim, tranquilo. Não, se você quiser, pode. Você quer? Eu até mandei para a equipe aqui algumas fotos de uma igreja que é a... Na tréplica, então você na tréplica eu mostro, não vai atrapalhar o raciocínio. Me mostra à luz da Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, nesses textos de culto que eu te falei, a igreja tendo a necessidade de uso de imagens para cultuar. Não tem. É impossível. A Didaquê, a doutrina dos 12 apóstolos, um dos documentos mais antigos do cristianismo primitivo, final do século I, início do século II, não apoia explicitamente o uso de imagens no culto, não menciona o uso de ícones ou imagens sacras nas celebrações litúrgicas. As imagens das catacumbas de Roma, de Dura e Europos, não eram invocadas nem cultuadas. E Eusébio disse que o uso de imagens era costume pagão. Então, na igreja, nesse sistema cultico que nós temos, onde Jesus se reúne com os discípulos, Atos dos Apóstolos, e nas cartas não há uso de imagens para se conectar com o divino. Muito bem. Vamos lá, tréplica. Bom que o pastor trouxe até o nome da igreja, né? Eu queria que todo mundo visse, porque uma coisa é a gente falar, outra é ver a igreja de Dura Europos, né? De Dura Europos, é mais ou menos de 233 ano do Senhor. Eu passei algumas imagens para a equipe, não sei se vocês conseguem mostrar aí pro pessoal, que é uma igreja que estava fora do Império Romano. Ela fica ali na Mesopotâmia, eu trouxe até uma foto do mapa também onde ela fica. E por não ter perseguição no lugar em que ela estava, a gente sabe que o Império Romano cada hora era uma coisa, né? Era muito complicada. Ó, vou mostrar aqui. Eles conseguiam fazer imagens. Então, ó, isso aí, por exemplo, é uma foto da pesca milagrosa, né? Um afresco, né, que eles tinham dentro da igreja. Lindo, né? Pode ser a igreja mais antiga que existe, inclusive. Sim, lindo. No mundo, porque é de um lugar que não tinha perseguição romana. Os romanos perderam aí o domínio sobre essa região. Pode passar. Nós temos aqui também a cura do paralítico. Então você vê aí eles levantando o paralítico e Nosso Senhor Jesus Cristo ali curando ele, tá ali em cima. É claro que não é assim uma arte no seu ápice renascentista, né? Mas você vê que assim que eles não tinham perseguição romana, fizeram igrejas com imagens. Pode ir passando aí as outras fotos também. São as mulheres indo ver a Nosso Senhor ressuscitado no sepulcro. Lindo.
Pode passar adiante também. E essa aí já é uma imagem que não é desse contexto, né? Que eu botei lá de Kuntilet Ajurud, que eu mostrei, né? Que é a primeira vez em que eles colocam o nome de Deus ali em cima, né? Esses escritos ali estão proto-canaanita. Então é uma escrita que depois se torna o fenício e o hebraico, né? E tá escrito a Javé e a sua Astoret. Você vê que é um cara bem pagão aí que tá desenhando a Deus. E ele coloca essas figuras aí em formato com uma cabeça parecida com boi, os bois ao lado, e ao lado uma deusa ali, né? Então você vê que a idolatria também é tentar sair da lei de Moisés, sair da autoridade de quem está pregando o evangelho e tentar dar a sua própria imagem a ele, fazer a sua própria interpretação. Então o que eu queria mostrar é que é isso, né? Assim que os cristãos puderam fazer igrejas, eles já fizeram com imagens. E o texto de Eusébio que o Senhor citou, na história eclesiástica, inclusive, ele diz que na época já dos apóstolos, a gente tinha uma imagem lá em Cesareia de Filipe, hoje é Bânias, lá em Israel, de bronze, uma mulher ali, a hemorroísa, né, sendo curada por Jesus. Então tem Jesus e a mulher se levantando. Ele não diz que isso é paganismo, ele também diz que tinha imagens de Pedro e de Paulo, né, ícones pintados deles. Ele diz que os apóstolos não se opuseram a isso. Por quê? Porque isso era algo que os... Posso terminar só a ideia aqui? Um segundo só. Porque isso era algo que os judeus não faziam, era completamente proibido para eles, mas em Atos 15 essa proibição não passa para os pagãos, tanto que eles não exigem que seja feita a circuncisão e tudo mais. Só queria que o pastor respondesse sobre o domingo, então, né? Que também não tem essa ordem no Novo Testamento. Pergunta, já tá fazendo outra pergunta. Ótimo, né? Então eu vou trazer... Muito bom. Mas só para esclarecer isso, né? Os cristãos então fizeram essas imagens aí no início. Já que você me interpelou, posso falar agora? Pode falar, fala. Peraí, A data de Dura Já Europa. fez a pergunta ou não? 233. Peraí, já foi feita a pergunta? Não, ainda tem a Então, pergunta para ser feita. Tá. A primeira igreja que é feita fora da perseguição romana, né? Então eu queria perguntar pro pastor, primeiro, sobre domingo, que o senhor falou aí, não respondeu por que segue o domingo e não o sábado, sendo que não tem nada escrito falando isso. Eu vou dizer por que eu sigo. Eu sigo a autoridade da igreja e quem vos ouve é a mim que ouve, quem vos rejeita é a mim que rejeita. E tem indícios disso na escritura, assim como tem indícios que a gente pode também fazer imagens e a autoridade da igreja a permite. Então eu queria saber por que você também faz o culto no domingo. Eu não entendi minha própria letra. Tudo bem, às vezes a gente fala muita coisa, passa. Depois, eu tô entendendo que o senhor está dizendo que uma coisa é ter imagens. Então assim, essa igreja de Dura Europa, por exemplo, tem essas imagens, mas elas não eram cultuadas. Tudo bem. Então se uma imagem não é cultuada dentro da igreja... Agora. Já vou formular a pergunta. Então se tem, pelo que eu entendi, o senhor disse que se tem imagens que não são cultuadas, tudo bem. Poderia ter imagens didáticas ali, que é uma forma de pregar o evangelho. Igual a minha Bíblia aqui, né? Ela é papel e tinta. Se eu beijo essa Bíblia, eu levanto ela e digo que é a autoridade suprema. Eu não estou dizendo que é o papel e a caneta que é essa autoridade, né? Mas é o evangelho que ela contém. Da mesma forma, uma imagem com uma parábola, uma imagem de alguma coisa que aconteceu no evangelho também é uma forma de transmissão do evangelho, ou uma música que a gente faz também, né? Para Deus e que a pessoa chora quando está ouvindo essa música, não é para música nem para o cantor que a pessoa está fazendo isso. É uma forma de transmitir o evangelho, igual o papel e a caneta aqui estão transmitindo. Então, se a gente pode ter sem culto, eu queria que o Senhor definisse o que é adoração. Já que eu posso ter a imagem e não posso adorá-la, o que é adoração a uma imagem? O que diferencia